Fala povos e povas desse Brasil, Sensei Tomoto na área. Hoje vamos falar sobre as 10 melhores universidades para quem sonha em estudar na Europa. Eu sei que vários de vocês sonham em fazer uma Eurotrip, ir para a Europa, conhecer os países, conhecer um pouquinho da gastronomia. Realmente é um continente incrível. Eu adorei ir para lá, adorei fazer meu curso lá em Oxford e por isso que eu quis trazer para vocês hoje as 10 melhores universidades do continente para ajudar vocês a tomarem a decisão de para onde ir. A Europa é o lar de várias das melhores universidades do nosso planeta. Muitas das primeiras universidades do mundo nasceram por lá. E quando a gente pega o ranking das 100 melhores universidades do mundo, quase metade está por lá. E antes de entrar no ranking das top 10, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e ativar o sininho para você receber notificação, principalmente das aulas gratuitas que eu faço por aqui, ajudando quem tem o sonho de ir para fora com bolsa ou de maneira gratuita. Bora lá! Em 10º lugar, a Universidade PSL. PSL significa Paris Science, de Ciências e Letras. Ela é super nova, foi fundada em 2010 e já está no top 50 do mundo. Já é, na França, a melhor universidade. Eles cresceram rápido porque eles fizeram uma fusão entre diversas universidades que existiam desde o século XVIII. A ideia do governo francês era fortalecer a pesquisa e centralizar as ações acadêmicas. Com isso, eles criaram uma mega universidade com mais de 140 laboratórios, programas para todas as áreas e mais de 17 mil alunos. Algo interessante sobre essa universidade é que mais de 20% dos alunos são alunos internacionais, o que demonstra a abertura da universidade para nós brasileiros, algo mega maneiro. Número 9, King's College de Londres. E essa universidade tem uma história muito interessante, porque enquanto Oxford e Cambridge já existiam, já estavam sendo as melhores do mundo, Londres não tinha uma mega universidade e, na época, católica e, na época, voltada para os burgueses, para os riquinhos. Foi aí que o rei Jorge IV, excelente nome para um rei, né? Jorge, fundou o King's College em 1829 para competir com Cambridge e Oxford e para juntar a religião católica com os burgueses, vai vendo. Mas óbvio que com a evolução dos países hoje é algo que não cabe mais, né? Outra curiosidade interessante é que essa universidade reúne 17 faculdades, que é como eles chamam cada um dos departamentos: engenharia, medicina, artes, humanas e etc. E cada uma dessas faculdades tem total autonomia para fazer suas próprias regras e até mesmo decidir que tipo de aluno vai entrar em cada. Hoje eles têm cerca de 26 mil alunos e destes 11 mil alunos vieram de mais de 150 países. Bem interessantes, inclusive, para comprovar a abertura que eles dão para alunos internacionais. 8ª universidade, Universidade de Manchester. A cidade de Manchester é bastante conhecida por causa da sua ligação com a indústria. Ela também se criou a partir da junção de duas instituições, a Universidade Vitória e o Manchester Instituto de Ciências e Tecnologia. Essa última foi criada em 1824, no finalzinho da Revolução Industrial, numa época em que todas as empresas estavam precisando de mão de obra capacitada. E aí eles começaram a formar engenheiros, químicos e todas as áreas que eram necessárias para suprir essa necessidade. Inclusive, tanto essa quanto a Universidade Vitória tinha uma proximidade muito grande com a Rainha Elizabeth II, que estava ali sempre próximo acompanhando o desenvolvimento. Olha que maneiro! Essa universidade tem 2 campos e os prédios dos departamentos e das aulas são separados por toda a cidade. Então, dependendo do setor que você precisar ir, por exemplo, de medicina e engenharia, talvez você tenha que cruzar toda a cidade para chegar no outro. Não é um campus que centraliza tudo. São cerca de 40 mil alunos e mais de 10 mil deles são internacionais. Entre seus alunos mais famosos tem aquele ator que representa o Sherlock Holmes e o Doutor Estranho. Ô, editor, coloca ele na tela aí. O cara estudou lá, na Universidade de Manchester. Número 7, Universidade de Edimburgo. Fundada em 1583, é composta por 3 faculdades, deixa eu colar aqui,
Faculdade de Artes, Humanidades e Ciências Sociais, Faculdade de Medicina e Veterinária, Faculdade de Ciências e Engenharia. Elas são subdivididas em 21 departamentos e em mais de 5 campos. Do ponto de vista de tamanho, ela é até maior que Oxford. Tem mais de 45 mil alunos e mais de 16 mil alunos internacionais. Número 6, Escola Politécnica Federal de Lausanne. Ela fica localizada na Suíça, na parte que a galera fala francês. Ela foi fundada em 1969 e é um dos institutos de tecnologia mais jovens do mundo. Essa universidade é tão foda que ela empatou com Yale no ranking mundial das universidades. Ela tem um formato de ensino diferente, em que o bacharel dura 3 anos, o mestrado pode durar de 1 ano e meio a 2 anos e o doutorado de 3 a 5 anos. Essa universidade é tão foda que eles têm um supercomputador e um reator termonuclear dentro dela. Número 5, University College London. Essa foi a primeira universidade do Reino Unido a aceitar pessoas que não eram católicas. E além de ela ser uma universidade secular, foi uma das primeiras também a permitir que os alunos trabalhassem e estudassem. Para vocês terem noção, em 1858 ela já tinha módulos EAD para a galera estudar em casa. Por isso que ela acabou ficando muito bem reconhecida como a Universidade do Povo. Ela também foi uma das primeiras universidades do mundo a permitir que mulheres estudassem. Para vocês terem noção, enquanto eles permitiam mulheres em 1878, Oxford, uma das melhores do mundo, só foi permitida em 1920. Hoje a UCL tem mais de 400 cursos, é uma instituição pública, eles têm em torno de 23 mil alunos e mais de 7 mil deles são internacionais. Essa universidade é tão foda que um dos professores lá foi o próprio Albert Einstein. Inclusive, dezenas de invenções do mundo vieram de lá. Se eu fosse estudar na Europa, com certeza essa daqui estaria na minha college list. Terceiro, Imperial College London. A ICL possui curso para todas as áreas, mas algumas se destacam, como ciências, negócios, medicina e engenharia. Uma curiosidade que me chama muita atenção é que todas as aulas são extremamente práticas. Eles têm uma metodologia de ensino muito interessante. Toda teoria só pode ser utilizada para justificar uma prática que os alunos irão conseguir utilizar no dia a dia quando eles forem contratados por uma empresa no mercado de trabalho. A metodologia deles é tão interessante que eles já formaram 14 ganhadores de prêmio Nobel e empresas e universidades de todo o mundo gostam desses alunos. Segundo lugar, Universidade de Cambridge. Ela surgiu em 1209, velha pra caramba! E a origem dela é muito doida, porque em 1209 ocorreu um caso de assassinato em Oxford. A universidade precisou fechar enquanto as investigações aconteciam, e aí os professores e alunos começaram a ir para uma outra universidade que eles foram criando ali, que foi Cambridge. Só que depois de toda essa trama, quando Oxford abriu, muitos desses professores e alunos não quiseram voltar e eles criaram esse outro grupo de estudo que acabou se tornando uma outra universidade, até mesmo chancelada pelo rei da época em 1231. Por isso que até hoje existe uma rixa entre Oxford e Cambridge. E para você que ficou até aqui desse vídeo, vou deixar um hack especial para vocês. Quero até ver os comentários de vocês aqui embaixo fazendo inveja para aquelas pessoas que não tiveram disciplina suficiente para chegar até aqui. Quando você vai aplicar para as suas universidades no modelo do Reino Unido, você não pode aplicar para as duas. Ou você aplica para Oxford ou você aplica para Cambridge. Porque quando você vai montar sua college list nos Estados Unidos também, você pode aplicar para as top 10, Harvard, MIT, Stanford, etc. E tá tudo bem. Aqui não, você tem que aplicar ou para uma ou para outra. E se você não sabe disso e comete a gafe de aplicar para as duas, existe um grande risco até de você ser eliminado do processo seletivo. Pense bem onde você vai aplicar. E Cambridge tem uns negócios muito interessantes. Por exemplo, Isaac Newton se formou lá. E diversos outros gênios, como Rosalind Franklin, Charles Darwin, além de ser uma universidade linda pra caramba. São mais de 24 mil alunos e outra coisa interessante é que a maioria dos brasileiros que vão para lá vão para fazer mestrado, doutorado, algum tipo de pós depois da graduação por causa das bolsas. Tem muita bolsa
bolsa interessante. E em primeiro lugar, a Universidade de Oxford, considerada a melhor universidade de toda a Europa, top 10 do mundo. É a universidade mais antiga do mundo, inclusive Harvard, que veio décadas depois, foi construída aos modelos de Oxford, e eu que já estive nas duas consigo te dizer que algumas coisas foram até Ctrl+C, Ctrl+V. Ela foi fundada em 1096, mas existem registros de professores dando aula centenas de anos antes disso. Mas a chancela real só veio com o rei Henrique II quando ele falou: meu, não quero mais ninguém indo estudar fora, pra que ir pra França estudar? Fica aqui, todo mundo vai agora estudar em Oxford. E é interessante como isso mudou ao redor do tempo, porque na época o foco era em britânicos. Hoje quase metade dos alunos de Oxford são internacionais. A ideia é trazer as maiores mentes do mundo para lá. Oxford é dividida em 38 faculdades independentes, igual os outros exemplos que eu dei, e com mais de 100 departamentos. Algo interessante sobre Oxford é que ela cresceu tanto que ela não tem um campus central. Oxford é a própria cidade de Oxford. Todo canto que você for para a cidade de Oxford, que é bem grande, você vai encontrar algum laboratório, algum departamento, alguma coisa relacionada à universidade. Oxford já formou 55 ganhadores de prêmio Nobel, 120 medalhistas olímpicos, 28 primeiros ministros britânicos e uma caralhada de gente importante, relevante e famosa. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, se formou lá. J.R.R. Tolkien, que criou O Senhor dos Anéis e o cara criou a língua dos elfos, mano, se formou lá. Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Margaret Thatcher, Bill Clinton e mais um monte de gente. Vou até deixar 2 links aqui na descrição de outros vídeos que eu fiz para você continuar o seu aprendizado, continuar se aprofundando em oportunidades fora. E agora o Sensei Tomoto ficou curioso para saber qual das 10 melhores universidades da Europa que eu mostrei aqui vocês mais curtiram e principalmente por quê? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!